Olá, amiguinhos do Philadelphia Kids Juniores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Raquel e hoje eu tenho um recadinho muito especial, mas não é para as crianças. Hoje o nosso recadinho é para os pais e responsáveis. Hoje, dia 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E você, papai e mamãe, você tem criado uma independência no seu filho ou você tem criado uma emancipação? Hoje nós vamos falar algo muito especial para o seu coração, que o Papai do Céu colocou no nosso coração. Hoje eu estou aqui com a tia Cleiser, que faz parte do GAP, que é o grupo de apoio aos pais, e com a tia Ellen, que trabalha com o Philadelphia Kids e Juniores. Tia Ellen, fala um pouquinho do que Deus tem colocado no seu coração, o que Deus tem falado pra gente nesse tempo sobre a emancipação e sobre a independência. Então, essa emancipação e independência que a gente vai falar hoje é espiritual. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o lado espiritual das crianças. O que você tem feito como responsável por essa criança? Você tem emancipado ou gerado essa independência? O que é isso? A independência, ela acontece quando você acompanha a criança em todas as fases, até você chegar na idade adequada onde ela consiga fazer as coisas sozinha. Quando a gente emancipa uma criança, é quando a gente, por exemplo, a criança tem 5, 6 anos e a gente começa a incentivar a oração na vida dessa criança. E quando a gente coloca essa criança para orar sozinha, você está gerando essa emancipação, você está antecipando um período na vida dela espiritualmente que não corresponde à idade que ela tem. Você entende então, Elenzinha, que essa emancipação ela ocorre de uma maneira precoce? Isso mesmo. Esse antecipar esse período é você colocar a criança para fazer algo que não... Claro que a gente vai ensinar as crianças a orar, sobre jejum, sobre Jesus e tudo, sobre fazer devocional, porém a gente precisa acompanhar. Essa criança, ela tem a idade que ela já sabe ler, ela sabe escrever sozinha, ela sabe o que ela está fazendo. Existe um período da vida da criança que ela não sabe sobre essas coisas, então ela precisa ser acompanhada. E quando existe essa ausência de acompanhamento é quando você está gerando uma emancipação espiritual na vida da criança. Amém, legal, muito bom, tia Ellen. Cleiser, e você como mãe, o que você pensa sobre isso? Então, o que eu percebo? Que hoje em dia, tanto eu como mãe, como professora, o que eu percebo? Que existe uma correria muito grande. A rotina está muito puxada. Com a pandemia, pessoas que trabalhavam de maneira presencial estão trabalhando online, estão em suas casas. Isso gera um desconforto, porque a gente ainda está se ajustando. Não é verdade, Raquel? É verdade. Não é verdade, Alizinha? Na sua casa também você tem tido essa realidade? Exatamente. Algumas coisas você começa a fazer, mas vai precisar de uma ajuda, então você não pode acompanhar a criança naquele momento. Por exemplo, no meu caso, os meus irmãos que estão tendo as aulas online, então não consigo estar ali acompanhando, então às vezes tem que fazer alguma coisa sozinho para você fazer alguma atividade em casa. E aí, desculpa, tia Cleiser. Não, sem problema. Mas eu vejo também que a gente precisa começar a se policiar sobre isso, porque senão a gente acaba verdadeiramente fazendo isso, dando essas obrigações para os filhos. Eu estou tirando por mim, né? Eu, por exemplo, com esse período da pandemia, das aulas online, por exemplo, no meu caso, que sou professora, Cleiser também, a gente começou a viver uma rotina que a gente não estava acostumado. Então, de repente, teve que parar tudo. E aí a gente só pensa assim, no meu caso, né? Eu tô falando por mim. Eu precisei muitas vezes falar assim, ó, pera só um pouquinho, vai fazendo aí. Depois eu vejo. E não é isso. Nós somos responsáveis por essa criança. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai cobrindo somente as necessidades físicas. A gente se preocupa muito se a criança está bem alimentada, se a criança está bem vestida, se ela está indo bem na escola, mas nem sempre a gente para refletir, para pensar se na nossa rotina está tendo tempo para os olhos em cima do lado espiritual. E é esse o ponto que a gente quer trabalhar com os pais hoje, porque essa dificuldade acontece na minha casa, acontece na casa da Raquel e talvez também esteja acontecendo na sua casa. Diante de tantas demandas, será que você está conseguindo ser um mordomo celestial? Amém. Exatamente. Colocando trazendo para essa questão da mordomia celestial, a gente começa a enxergar de que forma que nós estamos servindo no reino e se a gente está se colocando na posição na qual a gente foi chamado para estar. Então, se a gente está aqui para servir, para fazer o ID, a gente precisa principalmente começar pelas crianças. Então, quem está próximo?
Na nossa família, quem está próximo? Se eu sou ministra das crianças, então eu tô aqui com as crianças. Então eu tenho a minha responsabilidade de ir de primeira com as crianças que eu estou aqui mais próximo. Como mães, como pais, tios, tias, você tem essa responsabilidade com as pessoas que estão primeiro próximas a você, para depois então as outras pessoas. Porque às vezes a gente olha muito ao que está na frente, o que está além, fica pensando em outras coisas e esquece de quem está aqui próximo. E a gente já sabe, né, que coração de criança é de quem chega primeiro. E aí o que acontece? Nessa mordomia celestial, os pais ou os responsáveis precisam ser os facilitadores. Eles precisam ser a mão que encaminha aquela criança. Porque aquela criança, ela está guardada por você. Ela foi enviada pelo Senhor e ela tem um propósito nessa terra. A gente não pode se esquecer que mesmo eles sendo tão pequenos, eles têm um propósito que já está escrito no céu antes da afirmação do mundo. Amém, verdade, Cleise. Muito bom mesmo. E aí a gente pode também, já aproveitando nisso, o que você está gerando agora? Essa independência, essa emancipação espiritual nessa idade, na fase de criança, lá na frente, qual vai ser o resultado disso? É um jovem despreparado, um jovem que não sabe seu propósito, não sabe orar. A gente também tem na palavra a passagem do jovem rico, né? Quando Jesus encontra com ele e chama ele para seguir, deixar as coisas. E ele fala, Senhor, Tu és bom. E Jesus questiona ele, como que você sabe que eu sou bom? E ele fala, na minha mocidade eu observei os mandamentos, não matarás, não adulterarás. Ele sabia todos os mandamentos. Mas ele, naquele momento que Jesus fez essa chamada a ele a seguir, ele não deixou aquilo que para ele estava sendo precioso. O que ele estava guardando no coração dele? Guardou os mandamentos? Guardou os mandamentos. Mas naquele momento, entre seguir Jesus e deixar as suas riquezas, ele preferiu ficar com suas riquezas. Então, se você hoje emancipa essa criança, você torna ela, eu tô levando para a igreja, eu tô deixando lá na salinha, tô levando para participar do acampa dentro, da jornada. Tá levando, mas o que você está fazendo? Você está deixando que essa criança simplesmente vá, ou você está gerando essa independência, preparando essa criança para que lá na frente, quando jovem, e chegar esse momento de, não só quando Jesus chama, mas quando você está em sociedade, quando você é confrontado à sua fé, o que esse jovem vai responder? Verdade, E sabe, Raquel, o que é muito importante? Nós, como professoras, como facilitadoras ou como pais, por exemplo, se o seu filho tem um chamado musical, como que você pode trabalhar com ele? Falando apenas assim, olha, seu professor vai vir, ou vou levar você na aula. Ou você está verdadeiramente incentivando essa criança? Você está indo com ela? Você está durante os ensaios ali do lado? Você ora por ele à noite? Se o seu filho tem muita facilidade de coração ou se ele gosta de evangelizar, você tem levado com ele? No seu momento de devocional com o Senhor, na sua intimidade, no seu secreto, você chama essa criança e você favorece a oração, falando assim, filho, você ora? Você gosta tanto de orar? Converse com o Senhor agora. Então, como pais, nós precisamos motivar, nós precisamos estar aliançados com o coração das nossas crianças. Porque, meus irmãos, o que a gente vê? Tantas mães estão em campanhas agora por seus filhos. E uma pergunta que eu faço para vocês. Essas mães estavam nas salinhas acompanhando seus filhos no Ministério Infantil? Essas mesmas mães estavam trazendo seus filhos espiritualmente para perto? Elas estavam conectadas com os seus filhos? Meus irmãos, não caiam nessa cilada. É tempo de juntar, é tempo de conectar, é tempo de estar perto diante de tantas dificuldades. É verdade. E aí, tia Cleise, mostra a nossa intencionalidade com essa criança. E aí, o que a gente mais precisa hoje? Da gente separar um tempo de qualidade. Eu vejo que hoje, nessa correria, a gente não consegue isso, né? Infelizmente, hoje a gente consegue dar conta da casa, do marido, do serviço, e hoje a gente não consegue, não estou julgando, né, no geral, mas hoje a gente tem tido dificuldade de ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Então, o que o Senhor tem colocado muito ao meu coração é sobre a qualidade do que nós temos oferecido aos nossos filhos. Uau! Por exemplo,
O macarrão, ele é fácil de preparar e ele é até um alimento gostoso, mas ele não nutre. Se você der macarrão todos os dias, o seu filho vai ficar doente. Então é necessário que você tenha qualidade no que você está oferecendo ao seu filho. Tirando assim pelo meu testemunho mesmo, desde criança eu era levada à igreja, estava nesse ambiente e estava ali em consagração, cultos. Antes de ir para aula era a consagração, então a gente acordava, a aula era 7 horas, então mais cedo tinha que acordar para estar ali na igreja, na consagração, acompanhando a minha avó, que eu tenho certeza que ela tinha uma boa intenção de estar ali me levando, só que como eu era criança, eu não tinha esse entendimento, isso não foi passado de que momento era aquele que estava acontecendo. Por mais que a sua avó tivesse boa vontade. Exatamente. Né? Por mais que ela tivesse boa vontade. Exatamente, é por isso que a gente fala dessa questão da intencionalidade. Você tem que ser intencional. Se você está levando a criança na igreja, por que ela está indo? O que vai ser feito lá? O que é o culto? O que é a consagração? Eu não tive essas informações, eu não recebi isso. Ellen, e como ficou o seu coração diante desse cenário? Eu gerei, assim, uma dificuldade de estar no ambiente da igreja. Então, por muito tempo eu fiquei meio que relutando, não queria participar, tinha as coisas com as crianças, eu não queria estar presente, não queria ir. E aí, quando eu cheguei nos meus 13, 14 anos, foi quando eu comecei a entender que as ministradoras de crianças na igreja começaram a explicar o que é, quem é Jesus, você já aceitou Jesus? Então assim, eu estava ali no berço cristão, mas eu ainda não conhecia quem era Jesus. Então aceitei Jesus na escola dominical, que foi quando realmente tive esse encontro, esse conhecer o que eu estava fazendo naquele lugar, o que aquilo significava. Uau, e olha como que hoje a gente tem essa oportunidade, né? Hoje a gente vive uma nova geração, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado ferramenta para que a gente possa conduzir as nossas crianças para isso. Muito legal mesmo. E é isso, queridos. Muito feliz com essa palavra. Eu espero que essa palavra chegue ao coração de vocês. Quero dizer também que antes dessa palavra chegar até vocês, foi uma palavra que chegou ao nosso coração, né, meninas? Que Deus colocou ao nosso coração e que seja realmente um tempo novo para vocês na vida de cada família, tá bom? Um beijo bem grandão. Deus abençoe vocês, viu?